Olá, crianças! Bom dia! Vamos agora para a nossa segunda videoaula dessa quarta-feira com a aula de ciências. E hoje nós vamos falar sobre o ciclo de vida dos seres vivos. Nós vamos ver o ciclo de vida dos animais, das plantas e também as mudanças que ocorrem nos seres vivos, tá bom? Então, todo ser vivo, o que é ser vivo? Ser vivo é um ser que ele nasce, que ele cresce, que ele se desenvolve, que ele pode se reproduzir e que depois chega a uma certa idade, a uma certa fase e depois morre. Então, tudo isso é ser vivo. Então, animais são seres vivos, as plantas são seres vivos e os seres humanos são seres vivos, pois todos passam por todo esse desenvolvimento, certo? Por todo esse ciclo. Então, vamos aqui acompanhar a leitura que está na página 70 do livro de ciências. As mudanças nos seres vivos. Seres humanos são animais. Então, todos os seres humanos são animais. A diferença é que nós somos somos animais racionais, né? O nosso cérebro, ele tem uma capacidade muito grande, bem maior, certo? De raciocinar. Já os animais não, os outros animais comuns, né? Eles também têm um cérebro, mas o cérebro dele é mais reduzido. Então, nós temos um cérebro bem desenvolvido, por isso que nós somos animais racionais, tá bom? É isso que nos difere dos outros animais. Então, os seres humanos são animais, todos os animais e plantas são seres vivos. Todos os seres vivos nascem, crescem, se desenvolvem, podem se reproduzir e morre. Então, isso é o ciclo de vida. Então, todas essas etapas são o ciclo de vida dos seres vivos, tá bom? Então, todo ser vivo passa por essas etapas, tá bom? Então, o desenvolvimento, o que é o ciclo de vida? É o desenvolvimento, que é um processo contínuo, passando por várias etapas. Vamos aqui ver as etapas, certo? Do ciclo de vida da galinha. A galinha ela nasce, a partir de ovos. Então, a outra galinha adulta choca um ovo, certo? E aí, esse ovo lá dentro da galinha mesmo, ele vai se desenvolvendo, até que um dia a galinha choca ele. E aí, depois que a galinha choca, ainda fica lá, aquecendo aquele ovinho ou então aqueles ovos, certo? E aí até o período, chegar o momento exato onde o pintinho ele vai estar pronto para quebrar a casca do ovo e sair. Aí já vai, para outra etapa do ciclo de vida, no caso aqui da galinha. Depois que o pintinho sai de dentro daquele ovo, ele mesmo quebra, nenhum outro ser humano, nenhum outro animal pode ajudar esse pintinho sair de dentro da casca do ovo, certo? Não podemos tentar acelerar esse processo, certo? Porque aí pode ser que aconteça alguma coisa com o pintinho, Ele não nasce saudável, então tem que deixar isso ser mesmo naturalmente. Então, que o pintinho ele vai conseguir quebrar a casca do ovo. Então, depois que ele quebra e sai de dentro do ovinho, aí ele vai crescendo, vai ficando um pintinho maior. Depois ele se torna uma galinha, uma galinha aí já um pouco mais adulta e depois uma galinha já bem desenvolvida, certo? Que aí ela vai, depois de estar adulta, certo? Ela vai poder gerar, outros pintinhos, tá bom? E aí ela vai se tornar uma galinha adulta e ela vai, até chegar na velhice. Tá bom? Então, isso aqui foi um ciclo de vida da galinha. Vamos agora ver aqui, um outro ciclo de vida, que é de um animalzinho que ele não nasce de ovos, que é o cachorro. Então, o cachorro, ele é um mamífero, Ele nasce da barriga da mãe, da cadela, e aí ele mama. Então, por ele mamar, ele é um animal mamífero, tá bom? Diferente das galinhas. As galinhas, os pintinhos, elas não mamam, certo? Então, elas não passam por essa etapa de mama, Então, elas não são animais, as galinhas não são mamíferos, tá bom?
Mas já os cachorros, também os gatos, né? Eles são mamíferos, pois eles mamam. Vamos aqui, vocês agora vão enumerar a etapa de vida aqui dessa cachorrinha, certo? Desse cachorro. Que vamos numerar de 1 a 4 a sequência das mudanças que ocorrem na vida do cachorro. Aqui traz uma cadelinha, tá bom? Então, aqui temos algumas etapas. A teca adulta, a teca quando nasceu e está mamando, a teca idosa e a teca filhote. Dessas etapas aqui, qual que foi que ocorreu primeiro? Qual foi? Foi a teca aí quando ela nasceu e está mamando. Então, ela tá bem pequenininha, né? Ainda mamando aí da mamãezinha dela. Então, essa foi a primeira etapa. Então, número 1 aí da sequência. Depois, qual foi a outra etapa que teca passou? Ela, filhote, não é isso? Ela, filhotinha, aí já um pouquinho maior. Depois, a outra etapa, o número 3, é a teca adulta, não é isso? E depois, o número 4 é a teca idosa, tá bom? Então, aqui nós vimos o ciclo de vida de dois animais, da galinha e do cachorro, né? Então, aqui nós vimos que tanto a galinha como o cachorro, eles nascem e vão passando por cada etapa do ciclo de vida até chegar na fase, né, adulta e depois na fase idosa. E agora nós vamos ver o ciclo de vida também das plantas. Vamos acompanhar aqui a leitura. Quando sementes são plantadas na terra e recebem água, podem germinar, ou seja, originar uma nova planta. Com água e luz do sol, ela pode crescer, se desenvolver e gerar novas plantas. Então, vamos aqui ver o ciclo de vida de uma planta, né? A partir da germinação, a partir lá da sementinha, onde ela, né, quando recebe o adubo corretamente, né, a água e a luz do sol, né, da forma que ela necessita, ela pode gerar uma planta bem grande, certo? A partir da semente. Então, número 1, a semente sendo plantada, depois aí ela virando, né, uma mudinha aí, no número 2, ela já, né, começando a nascer as primeiras folhinhas. No número 3, ela já é um pouco maior. No número 4, ela já tá aí dando flores, certo? E aí depois das flores, nasce os frutos. Então, na etapa 5. Então, aqui uma semente de laranja foi plantada na terra, ela recebeu luz do sol e água da chuva. Com o passar do tempo, a semente se modificou. Então, o que aconteceu com aquela sementinha? Ela se transformou em uma árvore, não é isso? Então, os frutos abrigam e protegem as sementes que estão dentro deles. Então, dentro de cada fruto, né, da fruta, tem uma sementinha. O fruto ali, ele tá guardando, protegendo aquela sementinha, que daquela sementinha pode nascer uma nova planta, tá bom? Então, o que aconteceu com a semente? O que foi que aconteceu com aquela sementinha que foi plantada lá na etapa 1? O que aconteceu com ela? Ao longo do tempo, o que aconteceu com ela? Você vai responder aí, o que ela se transformou. No número 3, circule as sementes em cada um dos frutos. Então, aqui temos 2 frutos. Temos o mamão papaya e o abacate. Vocês vão circular aí as sementes. Observem que as sementes desses 2 frutos é diferente. Do mamão, há várias sementinhas pequenininhas. E do abacate só tem uma semente, ela já é uma grandinha, né? Então, tanto a semente do abacate como o do mamão, ele, né, aquela sementinha pode gerar uma nova árvore, tá bom? Agora vamos para a próxima página, que vai falar sobre as mudanças no corpo humano. Assim como os animais, certo? As plantas, os seres vivos também passam por mudanças, né? Nós sabemos que o nosso ciclo de vida é a fase quando a gente é criança, né? A infância, aí depois passa pela adolescência, depois passa pela vida adulta e depois até chegar na fase fase idosa, né? Na velhice. Então, esse é o ciclo de vida também dos seres humanos. E nós vamos ver aqui algumas mudanças que ocorrem
no nosso corpo, tá bom? Algumas mudanças que nós conseguimos ver rotineiramente, por exemplo, com o crescimento das unhas, do cabelo, certo? Vamos ver aqui essas mudanças que também ocorrem, né, com os seres humanos. Vamos observar aqui, acompanhar a leitura, né, da página 72. As mudanças no corpo humano. Além de observar o céu e o calendário, outro modo de perceber a passagem do tempo é observar as mudanças que ocorrem em nosso corpo. Você mudou bastante desde o dia em que nasceu. Assim como você, Luiz também está bem diferente de quando nasceu. Então, vamos ver aqui as mudanças que ocorreram com esse garotinho aqui, com o Luiz. O Luiz nasceu bem pequeno, ele não sabia andar nem falar. Então, aqui estamos vendo o Luiz na primeira fase da vida dele, né, que é a infância. Então, ele nasceu. E aí, Luiz cresceu um pouquinho e os dentes começaram a nascer. Então, aqui nós já vimos alguma mudança que está ocorrendo no corpo dele ao longo do tempo, né? Uma passagem até que curta, né? Desde no momento que ele nasceu até ele ficar um pouquinho maiorzinho, que é o nascimento dos dentes. E aí, a partir do nascimento dos dentes, também ocorreu uma outra mudança que ele começou, que ele aprendeu a engatinhar, certo? Antes ele não conseguia engatinhar, agora a gente já tá vendo que ele consegue. Depois, Luiz aprendeu a andar. Aos poucos começou a falar algumas palavras. É aqui já outra mudancinha que ocorreu. Ele deixou de engatinhar para poder andar, certo? E depois começou a falar as primeiras palavras. Com o tempo, alguns dentes caíram e nasceram no lugar deles, e nasceram novos, né? Nasceram outros no lugar desse dente que caiu. Então, uma outra mudança que ocorre com os seres humanos, né, na infância, é os dentes de leite cair e nascer um dente permanente, tá bom? O dente de leite cai e nasce um permanente. O permanente, se cair, não vai nascer outro, tá bom? Então, você, quando o seu primeiro dentinho cair, os seus dentinhos de leite cair, você tem que cuidar para que seu dente permanente cresça saudável, tá bom? Que não tenha cárie, porque se cair não vai nascer outro, tá bom? Só nasce outro quando é dente de leite, quando um dente de leite cai. E aí nasce o permanente. Depois, o permanente, se o permanente cair, não vai nascer outro não, tá bom? Então, por isso que vocês têm que cuidar da higiene bucal de vocês, tá bom? E aí vem aqui uma perguntinha. Por quais dessas mudanças você já passou? Quais consegue lembrar? Então, dessas fases aqui, dessas mudanças que ocorreram com o Luiz, quais as que você já passou? Eu creio que você já passou por todas, né? E na última fase aqui, depois do dentinho dele, vem Luiz, aprendeu a ler e escrever, né? Que é a mudança que ele vai para a escola. Então, aqui você vai escrever qual dessas mudanças você já passou. Você já deve ter passado por todas essas, né? Você está igual nessa última aqui do Luiz, que vocês estão aprendendo, né, a ler e escrever. Então, vocês vão escrever aí quais as mudanças que vocês estão passando, tá bom? Agora, no outro lado, diz assim: também percebemos a passagem do tempo prestando atenção ao crescimento do cabelo e das unhas. Então, essa é uma outra maneira de perceber a passagem do tempo. Observe o comprimento do cabelo de Natália ao longo do tempo. Então, em janeiro de 2019, o cabelo dela estava curtinho, né? Ela foi no cabeleireiro e cortou bem curtinho. Em fevereiro, o cabelo dela, né? Em fevereiro de 2019 já cresceu um pouquinho. Vocês podem perceber que quando ela cortou bem curtinho. E aí, em fevereiro, já está um pouquinho em cima dos ombros. Em maio de 2019, o cabelo dela já está passando aí dos ombros. E aí, em setembro de 2019, o cabelo dela já tá, né, bem mediano aí. E em dezembro, o cabelo dela já tá bem longo. Então, podemos perceber aí a passagem do tempo observando o cabelo de Natália. Não é isso? Assim também vocês podem observar a passagem do tempo observando o crescimento do cabelo de vocês, tá bom? Então, vamos aqui na quinta questão. Você observou alguma mudança no comprimento do cabelo de Natália? Sim ou não?
Qual? Qual foi a mudança que você observou? Você vai escrever aí. Na sexta, você percebe o crescimento de seu cabelo? E de quanto em quanto tempo você corta o seu cabelo? Você percebe a mudança que ocorre, né, no crescimento do seu cabelo e de quanto em quanto tempo você corta ele, tá bom? E a outra atividade que vocês vão fazer é da folha impressa, tá bom? Com a data 16/9, que lá vai ter uma fichazinha com o ciclo de vida da galinha. Você primeiramente vai pintar toda essa imagem, tá bom? E aí depois você vai recortar. Então eu tenho aqui os meus já pintados e recortados. A ficha que tem os números, você vai cortar ela só assim, tá bom? Você não vai cortar ela de quadradinho em quadradinho não, tá bom? Pode deixar ela assim, tá ok? Vou botar de cabeça para baixo. Então aqui, ó, o número 1, 2, 3 e o 4, certo? E aí depois, a ficha aí que tem o crescimento da galinha, você vai pintar e cortar assim os pedacinhos, os quadradinhos, tá bom? O pintinho, aqui a galinha, né, já um pouco crescidinha. Aqui o pintinho saindo de dentro do ovo e aqui o ovo, né, fechadinho, tá bom? Então você vai colorir da maneira que vocês quiserem e depois recortar dessa maneira. E também tá aqui a galinha. Tá bom? Você vai pintar e depois recortar ela desse jeito, primeiramente desse jeito, tá bom? E aí, depois que você pintar e recortar, essa fichazinha aqui você vai colar nela, tá bom? Cada etapa aqui. Qual é a primeira? A primeira etapa é aqui do ovo, né? Antes de você recortar, eu indico vocês a fazer essa dobradura aqui em leque, tá bom? Aqui tá o número 1, aí você dobra aqui pra dentro, depois pra fora e depois pra dentro de novo, tá bom? Ficando assim, essa dobradurinha aqui. Importante que seja aqui o número 1, ó, você sobe aqui o número 2 cobrindo o número 1. Depois o 3 fica lá de fora e o 4 aqui cobrindo o número 3, tá bom? Ficando assim, tá? E aí você vai colar aqui cada etapa. Qual é a primeira etapa aí do ciclo de vida da galinha? Primeiro vem o quê? Vem o ovo, não é isso? O ovo fechadinho. Então você vai colar aí o ovo no número 1, tá bom? Depois, o que acontece com esse ovinho? Ele vai sair de dentro dele, né? Um pintinho. Então essa aqui é a fase 2 aqui do ciclo de vida do pintinho. Aí você vai colar no número 2. Depois, o pintinho, acontece o que com o pintinho? Ele se desenvolve, né? Ele fica um pouquinho maior, ele vai crescendo, crescendo, ficando um pouquinho maior. E aí depois, aí você vai colar no número 3, tá bom? E aí depois, a galinha fica na fase adulta, tá bom? Que é o número 4. E aqui você completou essa fichinha, essa primeira ficha, tá bom? Aqui com o ciclo de vida da galinha, certo? Aí você vai dobrar aqui, ó. Dobrar novamente aqui para ficar bem ajeitadinho. E aí o que você vai fazer? Depois de dobradinho assim, você vai pegar aquela galinha lá adulta. Nela tem uma linha bem no meio, né? Tem uma linha aqui no meio dela. Você vai dobrar e recortar, tá bom? Você vai recortar ela no meio. Ficando assim a galinha partida no meio, tá? Desse jeito. Aí você vai pegar e colocar aqui, ó, bem em cima do ovinho aqui, você vai colar aqui a galinha, tá bom? Essa parte de cima aqui da galinha, em cima aqui desse ovinho aqui, tá bom? Você vai colar aqui, ficando assim dessa maneira, tá bom? E aqui embaixo, você vai colar aqui, ó, nessa parte, não aqui de dentro, aqui não, não é essa aqui na parte adulta, não. Na última fase dela adulta, você vai colocar ela aqui atrás, tá bom? Nessa parte de trás aqui, na dobradura, né? Você vai colocar a outra parte da galinha aqui, colar ela aqui, tá bom? E você vai passar cola nessa parte de baixo da galinha, aqui que fica as patas dela. Ficando assim.
tá bom? Dessa maneira. Aí quando abre a galinha aqui, a gente consegue ver o ciclo de vida dela, tá bom? Ficando assim. Aí você pode colar essa galinha no seu caderno. Você passa cola aqui, tá bom? Eu vou representar ela aqui. Você passa cola aqui, ó, onde fica o número 1 e a parte de cima da galinha. E aí você coloca no seu caderno. E assim você vai conseguir ver melhor a fase da vida aí da galinha, tá bom? Sim. E depois fechar novamente, tá? Ficando aí tipo um lequezinho, um zigue-zague, tá? E aí do lado da atividade também vem dizendo o modelinho para você seguir, tá bom? Então, bons estudos e até amanhã. Tchau!